A Associação dos Profissionais de Departamento Pessoal nasceu em 2017, com base em 4 pilares. VIDA: valorização, incentivo, desenvolvimento e atitude. Com o objetivo de atender os profissionais de departamento pessoal do mundo corporativo com cursos, meetings, palestras, pesquisas, workshops, fóruns e muito mais. Nossa equipe é composta por experientes profissionais que juntos coordenam a PDP e levam aos associados o melhor e mais atualizado de cada conteúdo. Contamos com diversos parceiros e convênios, a fim de proporcionar as melhores parcerias para nossos associados. Conheça todas as vantagens e benefícios e se torne um associado. A PDP, você sempre atualizado. Visite nosso site www.apdp-sp.org.br. Olá, amigos do Encontro Nacional de Profissionais do Departamento Pessoal e Recursos Humanos. Meu nome é Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira e vou conversar com vocês. Agradeço ao professor Hamilton, nosso amigo presidente da ABDP RH, pela oportunidade, pelo carinho, né? E a nossa contribuição aqui, colegas, é no sentido de fazer aí o fechamento entre a área de segurança e saúde do trabalhador e a folha de pagamento, e o DP. Nesse contexto aí, a gente vai discutir aqui com vocês sobre NTEP, FAP, SAT, GIL, DRAT, CAT. Olha a quantidade de siglas, né? E esse siglário todo tá no dia a dia de vocês aí. Só que nem sempre a gente consegue organizar esses assuntos, esses temas, né? E principalmente estabelecer uma linha gerencial de controle dentro das empresas. Linhas essas que envolvem o pessoal do SES, especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, pessoal de contas a pagar, contabilidade, terceirizados, notas fiscais com retenção relativa
aos 6% do FACET, financiamento aposentadoria das condições especiais do trabalho, o A7, aposentadoria das condições especiais do trabalho, encaminhamentos para fins do INSS relativo à incapacidade, benefício acidentário, auxílio doença acidentário, contestações em relação a essa concessão de benefício, o debate sobre o FAP e as contestações, que agora no mês de novembro, inclusive, está aberta a janela de recursos para as empresas que queiram contestar o FAP publicado em setembro agora de 2020. E esses são os assuntos que a gente vai tratar aqui nesses 50 minutos aí de papo com vocês. Eu queria começar pelo Sistema Tributário Nacional, que traz o tributo e suas espécies, né? O tributo como prestação pecuniária, prestação compulsória, pecuniária, definida em lei, mediante procedimento legal pela autoridade constituída, autoridade fiscal constituída, e no caso de tributos federais, cabe ao auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, a competência do cargo, competência para autuação, fiscalização. Então, no campo tributário, nós temos três espécies: impostos, taxas e contribuições de melhoria. E aí nós temos aí que foi acrescido nessa tipologia tributária, foi acrescido o empréstimo compulsório, que faz parte aí desse compêndio de tributos. Então nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, né? Essas contribuições especiais, elas derivam em três tipos: contribuições corporativas, aquelas por CREA, OAB, CRC, as contribuições de intervenção do domínio econômico, a CID, e as contribuições referentes à Seguridade Social. As contribuições sociais, dentre elas a Seguridade Social, e dentre as contribuições da Seguridade Social, as contribuições previdenciárias, aquelas incidentes sobre a remuneração. Essas contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração, elas ativam, né, o empregado, segurado empregado e o empregador. Então tem a cota patronal e a cota do segurado. Na cota patronal nós temos os 20%, regra geral, incidente sobre a remuneração, e nós temos o SAT, Seguro-Acidente de Trabalho, cuja alíquota é definida pelo GIL-DRAT. Então a alíquota SAT de 1, 2, 3% está baseado em grau. Esse grau é médio, leve ou grave. Então, o GIL-DRAT, que é o grau de incidência incapacitante laborativa decorrente do risco alimentar do trabalho, GIL-DRAT é uma abreviação e nenhuma dessas letras podem ser suprimidas, porque desnaturaria o instituto jurídico, né? Então, é muito importante que nós entendamos aí que, apesar da Receita Federal chamar de RAT ajustado, RAT, essa nomenclatura imprópria, na verdade, é uma nomenclatura estranha ao direito tributário, né? O direito tributário, trazendo a lei específica, a lei da Previdência Social, a lei de custeio, essa lei, no artigo 20, trata sobre o seguro-acidente de trabalho e dispõe que esse seguro-acidente de trabalho é baseado em grau de incidência incapacitante laborativa decorrente do risco alimentar do trabalho. E a partir desse grau, por presunção legal, a partir de estudos epidemiológicos, daí a importância do I de incapacidade, a partir de estudos epidemiológicos se atribui leve, médio ou grave. E é a lei tributária que diz, sendo grave, a alíquota é 3%, sendo leve, a alíquota é 1%. Dentro aí dessa concepção tributária, nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Estamos aqui agora decompondo as contribuições sociais. Lembrando que o nosso foco aqui é o meio ambiente de trabalho, segurança e saúde do trabalhador. Então, eu estou fazendo aqui um recorte em cima de um tributo chamado Contribuição Previdenciária para custeio do seguro-acidente de trabalho no Brasil, o SAT. O SAT é precificado por um grau, que é o GIL-DRAT. Esse grau é apurado epidemiologicamente e publicado em decreto da Presidência da República. O que está em vigor é o anexo 5 do Regulamento da Previdência, que traz 1.304 subclasses KNAI pré-ponderante e sua respectiva alíquota, 1, 2, 3%. Então, o Poder Executivo, mediante estudos epidemiológicos, definiu o grau, leve, médio ou grave, baseado na incidência, casos novos em relação à população conhecida, casos novos de acidente de trabalho, incidência. Incidência de quê? De incapacidades. Incapacidade temporária ou permanente. Incapacidade laborativa. Mas não qualquer incapacidade laborativa, porque quando a mulher vai para a maternidade, ela está incapaz para o trabalho, mas não é decorrente do risco alimentar do trabalho. Ela está na incapacidade laboral, ela não consegue trabalhar,
Todavia, essa incapacidade não é decorrente do risco ambiental do trabalho. Perceba a importância do final dessa abreviação, DRAT, decorrente do risco ambiental do trabalho. Então, essa incidência de incapacidade laboral necessariamente tem que decorrer dos riscos ambientais do processo produtivo, chamado risco do meio ambiente de trabalho. Então, nós temos o grau de incidência incapacitante laborativa decorrente do risco ambiental do trabalho, o GILDRAT, pessoal. Muito importante firmar isso aqui, tá? Não existe SAT antigo, não existe RAT, não existe RAT ajustado, nada disso. Ah, mas a Receita Federal publica lá no site. Publica, mas está errado. E aqui a gente tem que fazer o debate aberto até para orientar, ajudar a nossa Receita Federal para fazer as adequações necessárias, né? Essa nomenclatura usada pela IN da Receita é completamente estapafúrdia, uma vez que só existe o SAT e seus derivativos. O tributo é o Seguro Acidente de Trabalho, que tem 2 derivativos. O FAP, que é o Fator Acidentário de Prevenção, que faz a dosimetria desse SAT. E o segundo derivativo é o FACET, Financiamento, Aposentadorias e Condições Especiais do Trabalho, que faz um acréscimo ao SAT. Então, perceba, nós temos o SAT, que é por presunção ao CNAE preponderante, por presunção legal, esse SAT é precificado em função da casuística, em função da epidemiologia, em função da carga epidemiológica dos quinais preponderantes. Essa avaliação é feita mediante a incidência incapacitante laborativa decorrente do risco ambiental do trabalho, que produz a possibilidade de separar em graus. E por que 3 graus? Porque a lei trouxe 3 alíquotas, 1, 2, 3%. Então, o grau deve ser compartimentalizado em 3 blocos, né? Em 3 nuvens, né? Médio, leve ou grave. O SAT, 1, 2, 3%, presunção legal pelo CNAE. CNAE preponderante. Como é que você observa a preponderância? Pela quantidade de trabalhadores por estabelecimento, preponderam. Ou seja, onde houver o grau de risco que tiver mais trabalhadores naquele estabelecimento, preponderar para fins de definição de qual será a alíquota para aquele estabelecimento. Por quê? Porque dentro de um mesmo estabelecimento você tem vários trabalhadores, cada um deles ou grupo deles, trabalhando em determinado grau de risco, ou leve, ou médio, ou grave. Teríamos então que, por estabelecimento, eleger qual é o risco daquele ambiente como um todo para fins de tributo. Esse risco é aferido pelo GILDRAT e é definido para o estabelecimento a partir da preponderância. Onde houver mais trabalhadores nesse GILDRAT por estabelecimento, será o CNAE preponderante. Dentro do estabelecimento, nós temos aquela remuneração daquele mês apurada lá na folha de pagamento, né, nas rubricas tributáveis para fins de imposto de renda e para fins do INSS. Nós temos lá o SAT. Esse SAT vai ser baseado no CNAE preponderante daquele estabelecimento. Esse CNAE preponderante pelo estabelecimento é definido pelo número de trabalhadores. Onde houver a maioria de trabalhadores, respeitado o GILDRAT, recorte ambiental, você vai definir a preponderância. O SAT, ele é nominal. Quando você olha o anexo 5 do Regulamento da Previdência, verifica que o segmento 642201/00, banco múltiplo com carteira, por exemplo, Banco Itaú, Bradesco, Santander, né? Esses bancos, você olha lá, no anexo 5 do Regulamento da Previdência, tem a correspondente alíquota de 3%. Ou seja, o GILDRAT é grave. Então, as empresas bancárias enquadradas no 6422.001, lá do Regulamento da Previdência, anexo 5, tem uma alíquota nominal, que eu chamo de SAT nominal, de 3%. Essa alíquota nominal, para qualquer empresa do mesmo segmento econômico, ela é individualizada a partir da dosimetria feita pelo FAP. O FAP é o número, Fator Acidentário de Prevenção, um número que flutua de 0,5 a 2. Intervalo contínuo, 0,5, 50% a 2, 100%. Ou seja, esse número multiplicador do SAT nominal faz com que consigamos o SAT efetivo. O SAT efetivo é a aplicação do valor FAP multiplicando o SAT nominal. Pegando o exemplo dos bancos, nós temos que todos os bancos, nominalmente, são tributados pelo grau grave, GILDRAT grave, alíquota 3%. Quando você pega o FAP de um determinado banco, Banco Itaú, por exemplo, o FAP é 1,5. Então, do horizonte possível, de 0,5 a 2, ele ficou com um FAP de 1,5. Como é que é feito o dia a dia aí na folha de pagamento? Você lança no CFIP, Programa Empresa GFIP,
ou para a empresa do primeiro grupo, faturamento acima de 78 milhões, você roda o E-Social. E você aloca no campo KNAI preponderante 6422. Oferece a tributação alíquota de 3%, multiplicado pelo campo FAP que você preenche 1,5. O próprio programa faz essa multiplicação, aplica o valor desse produto, né? 1,5 vezes 3, que dá 4,5%, aplica sobre a remuneração tributável para a folha de salários. Com isso, você encontra o valor SAT efetivo mês a mês. Como é que se verifica o FAP? Você vai no site da Receita, no site da Previdência Social e busca com login e senha por empresa, você busca o FAP dos respectivos estabelecimentos dessa empresa. Então, nesse exemplo que eu estou dando, o Banco Itaú, nominal 3%, o estabelecimento Faria Lima, lá em São Paulo, 1,5% é o FAP. Como é que eu sei que é 1,5%? O banco vai lá, o representante legal, aquele que tem a senha, né, a certificação digital, entra no sistema da Receita e enxerga o valor FAP do estabelecimento da Faria Lima, que é o endereço, prédio, é um estabelecimento constituído lá na Faria Lima, Avenida Faria Lima, em São Paulo. E aí, não só o FAP, o número FAP, mas como o extrato com toda a memória de cálculo, com todos os insumos para fim do cálculo do FAP, que é feito conforme a resolução 1329 de 2017 do Conselho Nacional de Previdência Social. Então, nós temos uma resolução do CNPS, quadripartite, que regulamenta o artigo 10 da Lei 10.666, que trouxe a flexibilização do seguro-desemprego de trabalho no Brasil. Então, nós temos, em termos tributários, nós temos o SAT nominal, a partir da definição por presunção legal. Então, é a lei que presume a alíquota de 1%, 2%, 3%, presume pelo grau de risco dado aos segmentos econômicos, tipificados pelo KNAI preponderante. E a lei diz que KNAI preponderante é aquele que tiver mais trabalhadores expostos. Todo mês, pessoal de recursos humanos, pessoal de folha de pagamento, pessoal de contabilidade, tem que apurar o KNAI preponderante, todo mês, para saber se no mês de abril o KNAI preponderante continua sendo o mesmo do mês de março. Por quê? Porque se houver mudança na definição do KNAI preponderante, cuidado, pessoal, não confundir com cartão CNPJ, não confundir com o KNAI principal, o KNAI secundário do cartão CNPJ. O Instituto Jurídico aqui é autônomo, é completamente autônomo da definição cadastral da empresa perante o seu contrato social, né? Então, é possível que a empresa tenha um contrato social com determinado KNAI principal, lá no cartão do CNPJ, só que o KNAI preponderante é outro, porque depende da apuração mês a mês da quantidade de trabalhadores que se expuseram a grupos de riscos esses que são definidos pelo grau de incidência incapacitante laborativa decorrente do risco aumentado de trabalho. E tudo isso está solto, né, pessoal? Não tem uma definição em março que vai valer por todo ano, em fevereiro que vai valer... Não tem isso. Todo mês eu tenho que fechar essa conta de resultado aí, né? Você tem uma conta transitória, uma conta de resultado em que você apura a preponderância do KNAI. E com base nessa apuração é que você informa no CFIP/E-Social o KNAI preponderante. O sistema, dado o KNAI preponderante, ele atrela a respectiva alíquota. Se você lançar KNAI 6422, o sistema traz o preenchimento da alíquota automaticamente. Então você não tem interferência no sistema para colocar uma alíquota diferente daquela que está no regulamento, no anexo 5. Percebe? A variável solta aí é o KNAI preponderante. Uma vez escolhido o KNAI preponderante, a alíquota vem automaticamente. Você tem que lançar o FAP. Aí sim, você vai lá no site, consulta, volta para o CFIP, volta para o E-Social e alimenta o FAP daquele estabelecimento. FAP esse que vai viger para todo o exercício fiscal subsequente. Então, o FAP publicado agora em setembro de 2020 foi calculado a partir dos anos de 2018 e 2019, então toda a casuística do cálculo é do biênio anterior ao cálculo. O cálculo é 2020, o biênio considerado para fins de captura do dado primário é 2018 e 2019, e a vigência desse FAP calculado e publicado em setembro de 2020, a vigência desse FAP é para todo o ano subsequente do ano 2021. Portanto, de janeiro a dezembro com 13º. Então, perceba, SAT nominal, SAT efetivo e os seus derivativos. O FAP é um derivativo do SAT, porque a lei assim definiu. A lei definiu que o SAT será dosado
de 50% a 100% com base em frequência, gravidade e custo dos benefícios. Então, o FAP é um dosador do SAT, por isso que eu chamo de um derivativo, porque ele não é um tributo em si, ele é apenas um mecanismo de ajuste do tributo, percebe? O tributo é o SAT. Um outro derivativo é o FACET, Financiamento, Aposentadorias, Condições Especiais do Trabalho, que é o financiamento que custeia a precocidade da aposentadoria quando o trabalhador é obrigado a se expor a fatores de riscos químicos, físicos, biológicos que reduzem a sua vida útil, né? Entre aspas. Né? Então, a tutela constitucional protetiva é para salvaguardar o trabalhador que é subordinado a um processo produtivo doentio, cuja aceleração, dada a depreciação biológica, psíquica desse trabalhador, cuja aceleração do tempo de contagem é forte. É forte ao ponto de acelerar em 40% se o trabalhador estiver num ambiente sujeito a fatores de risco de 25 anos. E por que acelera 40% cada tempo trabalhado? Porque a regra geral é 35 anos da aposentadoria homem e ele cai para 25 anos. Então, 35 dividido por 25 dá 1,4, que é o 40%. Ou seja, a cada 10 anos trabalhando na especial 25 anos, conta tempo de contribuição de 14 anos. Para cada mês trabalhando na especial 25 anos, conta tempo de 42 dias. E essa informação vai para GFIP/E-Social. Então, lá na GFIP, nos programas CFIP, você informa código ocorrência, código 4. O código 4 puxa a base de cálculo daquele NIT, remuneração daquele NIT, e oferece a tributação 6% a título de acréscimo ao SAT. Portanto, estamos falando de um novo tributo, que tem natureza jurídica distinta. Né? É possível ter o FACET sem ter o SAT. Então, nós temos sistemas de produção cooperativa em que a cooperativa, os cooperados, por natureza jurídica, são contribuintes individuais, que, portanto, não são sujeito passivo da contribuição do SAT, porque não há contribuição incidente sobre a folha de remuneração para os contribuintes individuais, cooperados. Então, não há o que falar em SAT. Mas, todavia, diz a lei, se houver cooperado na condição especial, haverá o 6% para 25 anos. Perceba que essa situação determina o pagamento do FACET, ainda que não haja o SAT. O SAT tem natureza jurídica inespecífica, geral, não vinculada, não divisível, portanto, tem uma natureza jurídica que se aproxima muito do imposto, dada a sua não vinculação, não há uma contraprestação específica, enquanto o FACET tem uma contraprestação específica, que é exatamente a contagem acelerada de tempo, que é o A7. Tá claro isso, pessoal? Estou conseguindo me explicar aqui com vocês? Então, fazendo aqui um fechamento do primeiro bloco, nós temos o Sistema Tributário Nacional, os tributos, as contribuições sociais, dentre elas a contribuição cota patronal previdenciária, cota do segurado, cota do patrão. Na cota patronal, nós temos o 20%, regra geral, né? Não estou falando aqui de sistema especial de tributação, regime especial de tributação, simples, agroindústria, produtor rural, pessoa física, pessoa jurídica, as cooperativas e tal. Estou falando do sistema geral de tributação, né? Regime geral, condição geral, regra geral, né? Nessa situação, nós temos a cota patronal, 20% incidente, mais o segurança de trabalho, que é de 1, 2, 3% baseado no GI-DRAT, grau de incidência incapacitante laborativa decorrente do risco ambiental de trabalho. Esse grau, que é de natureza epidemiológica, precifica o SAT, que é de natureza tributária. Então, o GI-DRAT é o mecanismo epidemiológico a partir do qual se estabelece o preço. E o preço é presumido pelo segmento econômico ao qual pertence aquele estabelecimento. Esse segmento econômico é representado pelo KNAI preponderante, que é dado pela a maior quantidade de trabalhadores expostos por GI-DRAT. Esse SAT ele é efetivo por estabelecimento a partir do momento que você aplica o FAP de 0,5 a 2 na alíquota nominal. Então, voltando aqui para o segmento bancário, nós temos lá os bancos. O Banco Itaú teve lá o SAT nominal 3%, vezes 1,5%, que é o valor do FAP. O CFIP calcula em cima de 4,5%. Por quê? É 1,5 vezes 3. O Santander, né, nessa hipótese que eu estou colocando aqui, teve um FAP para um determinado estabelecimento, teve um FAP de 0,5.
limite inferior de tributação, 0,5. Esse estabelecimento do Santander, na hora que rodar o CFIP, ele vai pegar o mesmo 3%, que é o nominal do segmento econômico, e vai aplicar 0,5%. A tributação vai se dar, então, em cima de 1,5% sobre a remuneração desse estabelecimento. Então, o FAP é o que torna o SAT nominal SAT efetivo. O SAT tem a ver com incapacidade. Então, é um tributo cujo custeio é para sustentar os benefícios por incapacidade, não só do respectivo trabalhador, mas de todos os trabalhadores. Daí a natureza de imposto desse tributo. Não é específico para um trabalhador. Diferentemente do seu irmão lá, do derivado lá, que é o FACET. O FACET, sim, é específico, divisível, individualizável, com contraprestação apenas para aquele NIT. Se aquele NIT não fizer uso desse patrimônio previdenciário pessoal, esse dinheiro não será usado para nenhum outro segurado. Percebe a diferença? O trabalhador tem um tempo lá de conversão. Ele não faz a conversão por qualquer motivo. Pouco interessa aqui isso. Só uma questão de raciocínio, né? Então, ele tem um tempo acelerado. Houve uma contribuição de 6%, que gerou o FACET. A empresa recolhe, reconhece isso lá na GFIP, cai no CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Tudo isso está ok. Todavia, o trabalhador não deu vazão a esse direito. Não pediu a conversão, ou ele faleceu, e aí entrou uma pensão por morte, enfim, qualquer uma situação aí da vida cotidiana, né? Não houve conversão, não houve aproveitamento, essa é a palavra, não houve aproveitamento desse direito dele, que é um direito patrimonial previdenciário. Por que dele, pessoal? Porque o FACET é calculado para cada um dos NITs. Cuidado, FACET não é um acréscimo a 1, 2, 3% do SAT. Não, o FACET é um acréscimo que incide apenas na remuneração daquele trabalhador que está exposto a químico físico biológico. Então é possível você ter uma folha com 100 trabalhadores, num valor de R$1 milhão, e apenas 10 trabalhadores tenham o A7, código 4 na GFIP, campo ocorrência. Então perceba a diferença de incidência. O SAT é 1, 2, 3% sobre R$1 milhão, que é o somatório desses 100 NITs, enquanto que o FACET vai incidir apenas, o 6% vai incidir apenas no somatório desse grupo exposto ao campo ocorrência código 4, que é de 25 anos, 6%. Percebeu a diferença? Então, você não pode somar denominadores distintos, né? 100 são os trabalhadores que terão o valor da remuneração apurado para fins de aplicação do SAT. Que SAT? O SAT efetivo, que é diferente do FACET, que a base de cálculo é outra, não é a mesma do SAT, a base de cálculo é outra, é apenas do subtotal das remunerações cujo código seja código 4, 25 anos, código 3, 20 anos e código 2, 15 anos. O FACET deve ser considerado na GFIP a partir das evidências internas produzidas pela empresa, que vai dizer para o recurso humano, contabilidade e o DP, vai dizer o seguinte: DP, esse mês aqui tem um engenheiro aqui que é de projeto, e esse cara, ordinariamente, ele fica no projeto, ele fica lá no ar-condicionado, cafezinho, água gelada. Só que no mês de setembro, ele vai participar de uma parada de manutenção, vai ter lá uma troca de refratário, vai ter lá uma troca de equipamentos, e aquilo que ele tinha projetado, ele vai ser exatamente o supervisor de campo, e vai estar exposto a poeira, ruído, calor, bababá. E nessa condição ele está permanente. Por quê? Porque só há FACET se houver nocividade e permanência. Então, nocividade, químico, físico, biológico, pode ser qualitativo ou quantitativo. Regra geral, a grande maioria dos casos é qualitativo. Quais são as situações quantitativas? Calor, ruído. E para aquelas situações não definidas no regulamento da Previdência, lá no anexo 4. Então, o anexo 4 traz item 1, químicos, item 2, físicos, item 3, biológicos, item 4, associação de agentes. E o próprio decreto decompõe 1.01, 1.02, até 1.019, que são os químicos. Depois, 2.01, 2.02, ruído, calor, vibração, temperaturas anormais, radiações ionizantes.
para cada um desses fatores de risco, você tem um código. E aí o próprio decreto traz quais são os comandos, o que é qualitativo e o que é quantitativo. Então, eu antecipo a vocês aqui que a grande maioria dos casos é qualitativo. Por exemplo, os químicos. Os químicos são todos qualitativos. Basta estar naquela lista exemplificativa de fatores de riscos ensejadores de especial para 25 anos, salvo o asbesto, que é 20 anos. Para os demais itens, são todos qualitativos. Então, biológicos é uma lista qualitativa, baseado na descrição das atividades que estão lá no decreto, dizendo trabalho em necrotério, exumação de cadáver, evisceração de animais, área de segregação hospitalar. Então, assim, você tem qualitativamente a descrição das atividades que ensejam especial. Qualitativamente, o que determina a associação de risco, para o caso dos mineiros. Qualitativamente, para vibrações, radiações ionizantes. São todas atividades que já foram trazidas com presunção de aposentadorias como são especiais do trabalho. Onde é que vai acontecer o quantitativo? O ruído, 85 dBA, nível de exposição normalizado, com base na NHO 1 da Fundacentro. Então, o nosso colega do DP pode estar se perguntando, poxa, mas eu tenho que entender tudo isso? Cara, entender com profundidade não, mas pelo menos ser facilmente enrolado é importante, né? Então, na hora que o engenheiro de segurança, o médico, esse povo aí do CERMIT, chegar com esse blá 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 para você, opa, peraí. A norma de comando aqui é artigo 5758 da Lei 8.213, que remete para o decreto expressamente, a lei remete para o decreto, e o decreto, nesse contexto, tem força de lei, porque tem a competência delegada pela própria lei, e o anexo 4 dispõe quais são os fatores de riscos e as respectivas e os respectivos tempos de aceleração, né? Tempo de precocidade. Então, o SAT sustenta a incapacidade, enquanto o FACET sustenta a precocidade. Esse FACET depende de dois requisitos: efetiva exposição a agente nocivo, os agentes nocivos estão no anexo 4, preponderantemente qualitativos, calor, ruído e outras situações não exemplificadas no decreto é que vão para o quantitativo. E apenas nessa situação, para aquilo não definido no próprio decreto, é que você vai lançar mão de limites de tolerância da norma trabalhista, entenda-se NR15, aquela mesma do adicional de insalubridade. Então, subsidiariamente, complementarmente, apenas na ausência da definição do decreto previdenciário, é que você vai lançar mão, complementarmente, vai lançar mão dos limites de tolerâncias da NR15 definidos para adicional de insalubridade. Então, a grande maioria dos casos, pessoal, nós já temos no regulamento da Previdência o rol das possibilidades de A7, Químico, Físico, Biológico, Associação, e lá já dispõe quem é quantitativo. O que não é quantitativo é qualitativo. Exemplo, físicos, você olha lá, item 2, físicos. É especial, 25 anos, aquela atividade listada ou limite de tolerância, tem um ou. E aí o decreto lista operadores de martelete pneumático. Só não tem que medir nada, não é quantitativo, é qualitativo. Por quê? Porque o próprio decreto trouxe o comando, atividades descritas ou limite de tolerância. Então ela já descreveu uma atividade, qual seja, operador de martelete pneumático, aquele britador, né? Então, o trabalhador trabalha com isso, pouco interessa, meu amigo, se é meia hora por dia, 1 hora por dia, se é só um dia por mês, só meia hora por mês, pouco interessa o tempo. Por quê? Porque a atividade está presumida legalmente como nociva. Então, primeiro requisito é nocividade. Como é que eu verifico a nocividade? Vou no decreto e verifico se há atividade acerca dessa atividade desse trabalhador. Havendo essa combinação aí, essa correspondência, qualitativo, direto, o encaixe aí do primeiro requisito, que é nocividade, efetiva exposição a agente nocivo. O segundo requisito é permanência. Diz o artigo 65 do decreto 3048, nosso regulamento da Previdência, o RPS, diz o artigo 65 que permanente é aquele trabalho indissociável do bem, processo, produto à exposição. Então, toda vez que houver a indissociabilidade da exposição ao processo produtivo, estamos diante da permanência. Portanto, permanência não tem nada a ver com tempo, com relógio, com tempo de exposição, não tem nada a ver. Permanência é uma definição administrativa
é uma definição hierárquica, é a determinação pelo poder diretivo, poder disciplinar, obrigar alguém a se expor. E essa obrigação de exposição é que recebe o nome de permanência. E o que é ocasional intermitente? Cuidado, não existe habitual. Habitual é um termo inventaram aí só para atrapalhar, né? Isso não está na lei, né? A lei fala em permanente, não ocasional, nem intermitente. Que lei? 8.203, artigo 5758. Então, o que é permanente? Diz o artigo 65 do decreto. Intermitente e ocasional. É tudo aquilo que não é permanente. E permanente ele já definiu o que é. Então, por exclusão, intermitente e ocasional vai ser tudo aquilo que não for permanente. Então, na hora que eu sou um lixador, né? E o patrão manda lixar essa parede aqui, ó. Eu estou lixando a parede, né? Então, aqui, ó. Aqui a lixadeira. Estou lixando aqui a parede. Eu consigo lixar a parede sem me expor ao ruído? Sem me expor à poeira produzida nesse lixamento? Não, é indissociável. Isso é permanente? É. Ah, mas eu só fiz isso meia hora em um mês. Pouco interessa. O critério temporal não é o critério para fins de definição de permanência. O critério temporal é um critério importante para fins da apuração da dose quando do fator de risco quantitativo, lembra? Então, esse ruído é permanente, porque é indissociável. Se tirar o Paulo Rogério daqui, não há produção. Então, é uma indissociabilidade do bem, processo, produto à exposição. A exposição tem um fator de risco físico, que é quantitativo. Quem falou que é quantitativo? O decreto 3048. Então, essa meia hora de exposição, ela é importante para a aferição do primeiro requisito, nocividade. Por quê? Porque a nocividade depende da intensidade e do tempo. E o tempo de meia hora em um mês, possivelmente não vai ultrapassar o 85 dBA, nível de exposição normalizado. Quando você normaliza para 8 horas, essa meia hora de trabalho não é o suficiente para ultrapassar o limite de tolerância, que é 85 dBA, nível de exposição normalizado. Cuidado! Nível de exposição normalizado, segundo a NHO 01, da Fundacentro. Esquece a NR15 aqui, nesse contexto, tá, pessoal? NR15 você só vai usar para tapar buraco, apenas na situação de lacuna. Tem lá um trabalhador que trabalha com vibração. Você olha lá no decreto, está escrito, ó, vibração, tem uma atividade aqui presumida que é operador de martelete. Quando você vai ver o caso do trabalhador, o cara é motorista de ônibus, transporte urbano aí de passageiros. Lá tem vibração? Tem. Olha o decreto, não tem transporte urbano rodoviário. Aí sim, diz o decreto que você faz o preenchimento dessa lacuna, porque tem uma omissão no decreto que não alcançou essa situação de campo que é de um motorista de ônibus. Neste caso, diz o Regulamento da Previdência, artigo 68, neste caso, sendo omisso o decreto previdenciário, você completa a informação, completa o fechamento da hipótese de incidência, completa via limite de tolerância definido pela NR15. Aí sim, nesse caso, você vai para a NR15, verifica que o anexo 8 fala de vibrações. Dentro do anexo 8, ele remete para a NHO 9. A própria NR15, norma trabalhista, remete para a NHO 09, que trata de vibração de corpo inteiro, que é o caso do motorista de ônibus. Estou conseguindo me explicar aí, pessoal, essa estrutura guarda-chuva aí, que vem da Constituição da República, passa pela lei, decreto vai para o anexo do próprio decreto, aquilo que não tiver no guarda-chuva previdenciário, aí sim vai para a referência trabalhista, mas apenas nesse fluxo decrescente via suprimento de lacunas do direito previdenciário. Nocividade, verifica o anexo 4. Qualitativo, quantitativo. Quem é quantitativo? Calor, ruído. Quem mais? Todos aqueles que não estiverem exemplificados qualitativamente. Então, no caso do motorista de ônibus, ele foi para o quantitativo por ausência de uma presunção descrita tal qual foi para o operador de martelete pneumático. Então, você vai para a radiação ionizantes. Tem lá uma situação que não está descrita no item 2.03, lá do Regulamento da Previdência, que trata de radiação ionizante. Lá tem a linha A, B, C, D, F, G. Você olha todas as linhas, não tem naquele caso lá. Que caso é esse? Estou dando um exemplo aqui que estou inventando aqui agora.
tem lá um caso de gammagrafia. O trabalhador faz lá ensaio gamagráfico, né, de soldas de campo. E essa solda acontece na construção de um duto. O duto está sendo construído entre Campinas, São Paulo e Brasília, por exemplo. Então, nós temos aí 900 quilômetros, vai. Então, perceba que é uma obra horizontal e você tem um deslocamento de uma fonte radioativa que vai fazendo ensaio radiográfico nas soldas ao longo desse percurso. Então, essa situação de campo não está descrita no decreto. E aí, o que é que você faz? Vai para a norma trabalhista, porque no decreto não tem essa previsão descrita como qualitativa. Caso do motorista de ônibus, vibração, olha lá, não está descrito. Vai para a norma trabalhista. Que norma trabalhista é essa? NR15, adicional de insalubridade, os anexos que explicam, definem para cada fator de risco. Ruído, calor, poeira, radiação ionizante e assim vai. Beleza, amigos? O que é o FACET? Financiamento da aposentadoria de condições especiais de trabalho, regra geral, 25 anos, encurta o tempo de contribuição para 25 anos, por conta desse encurtamento tem uma sobrecontribuição com natureza jurídica de taxa, porque há uma contraprestação específica divisível. FACET, FAP, SAP. Falamos um pouco aqui dessa arrumação tributária aí no tocante a meio ambiente e trabalho, e essa interface com o CERMIT e o pessoal aí de campo, né? O pessoal que trabalha com laudos, pessoal da engenharia de segurança, inspeção, pessoal do CERMIT, né, pessoal? Serviço Especializado de Segurança e Medicina no Trabalho. Essa interação com o departamento pessoal é fundamental e deve compor os itens de controle do gerenciamento mês a mês. Então, esse repasse de informação, sabendo qual trabalhador está trabalhando, em que função, em que atividade e quais são os fatores de risco. O laudo mensal para essas informações, porque todo mês é preenchido é alimentado o registro contábil, o fato administrativo, contábil, fiscal, né? Então, é um fato social, administrativo, contábil, fiscal, que ele mexe com patrimônio contábil, ele repercute no tributo fiscal e ele tem a ver com a gestão da empresa, é administrativo. Qual o fato social? Expor alguém a risco, por subornação jurídica, com poder diretivo, poder disciplinar e com a faca da suspensão, advertência ou justa causa, que é o poder diretivo disciplinar do empregador. Dado esse fato social, nós temos o registro contábil administrativo fiscal, chamado fato administrativo contábil fiscal. Esse fato administrativo contábil fiscal deve ser gerido, administrado pelo DP, na maioria das empresas é pelo DP que faz essa consolidação, instruir o pessoal do CERMIT para fazer isso de forma concatenada, dentro de regras e o mais possível com padrão que ofereça base material para a informação contábil. Muito importante que o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, se aproprie desses fluxos contábeis e forneça, materialmente falando, suporte para a manutenção e para cumprimento dos princípios contábeis, por exemplo, da competência. Então, se um determinado mês, no exemplo lá daquele engenheiro que eu dei lá, o projetista, determinado mês, ele está no escritório e no mês subsequente ele foi para a obra fazer uma parada, fazer uma inspeção de campo, obviamente que pelo princípio da competência, esse registro contábil deve ser atualizado com esses dados administrativos que fazem diferença no campo fiscal, porque no mês de setembro, esse trabalhador terá a sua remuneração oferecida à tributação do FACET, por conta de uma exposição que foi definida, chancelada em um laudo. Quando eu falo laudo, pessoal, não é um papel que vai ter o nome laudo, não. É um documento contábil que faz parte da contabilidade da empresa, que pode ser, inclusive, o Programa de Gestão de Riscos, o PGR, pode ser o PGR combinado com o GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional, pode ser tudo isso dentro de um PPRA, se a empresa ainda tiver Programa de Prevenção de Risco Ambiental, ou pode ser tudo isso dentro de um Programa Geral de Contingenciamento de Segurança Ambiental. Tem empresas que têm um plano geral de contingenciamento que inclui tudo, inclusive incêndio, plano de evacuação, não apenas químico e físico-biológico. Então não é o documento laudo, não é isso, né? Eu estou falando de base material contábil que sustenta a informação. Neste mês, não há ninguém na especial.
Baseado em quê? Nas evidências objetivas produzidas pelos documentos hábeis para isso. Que documentos? Aqueles que a empresa escolheu como estratégia de papéis de trabalho, né? Pode ser o próprio PPRA, pode ser o PGR, o GRO, pode ser nada disso e pode ser um laudo contratado também. Isso não exclui, não. Mas tem que respeitar o princípio da competência. Ou seja, para cada competência informada na GFIP, dizendo que ninguém é especial, 10 são especiais, 20 é especial, ou que nesse ambiente teve um terceirizado com nota fiscal, nessa retenção do 11%, eu vou fazer o acréscimo de 2% para custear o 25 anos. Quem tem que fazer a retenção é a contabilidade da empresa tomadora de serviço, porque há um facete, e diz a lei que, neste caso, a retenção de 11%, aquela retenção geral, deve ser acrescida de 12%. Facete, FAP, SAT, essa circularização dentro do sistema de Departamento Pessoal e Recursos Humanos, integração com o CERMIT, papéis de trabalho, fluxos, pontos de controle. Então, não dá para usar aquela visão cartorária do adicional de insalubridade e incorporar isso para a visão fiscal, contábil, né, do ponto de vista tributário, né? Esse é o grande erro das empresas. Tentar aproveitar uma sistemática cartorária parada, sem nenhuma preocupação com o resultado, nenhuma preocupação com circularização, nenhuma visão de escrituração, né, pessoal? Não tem aquela... Porque o cara faz um laudo de insalubridade, manda pagar e acabou. Aquilo fica parado no tempo, não tem nenhum tipo de princípio contábil a ser perseguido, né? Quando você vai para a escrita contábil, segundo os princípios fiscais, administrativos fiscais, aí a jogada é outra, né? Você tem que apurar, por exemplo, todo mês teve hora extra, tem que apurar isso. Por quê? Porque está no princípio da competência. Isso faz parte da lógica contábil. Eu tenho que apropriar as horas extras. E essa apropriação de hora extra eu vou oferecer ou não a tributação. É possível que imposto de renda sem hora extra não seja ativado. Imposto de renda da pessoa física, sim, a depender da apuração de hora extra. Essa hora extra repercute na apuração da dose, na dose do ruído, porque se tem hora extra, tem mais tempo de exposição. Se tem mais tempo de exposição, é possível que tenha ultrapassado a dose, o limite de tolerância. Então, essa lógica contábil, dinâmica, deve ser incorporada na gestão do meio ambiente de trabalho. Todos esses controles, que no primeiro momento não tem nada a ver com o CERMIT, a gente verifica que agora, no nosso encontro aqui de profissionais de recursos humanos e departamento pessoal, percebe que é muito importante, né? Então, um pequeno exemplo, esse exemplo de apuração de horas extras. Um outro exemplo é nota fiscal de compra de EPI. Então, isso normalmente fica no setor de contabilidade, contas a pagar, registro de despesas gerais e tal. Isso aí não vai para a cabeça, isso não está no mundo do CERMIT. Só que para fins tributários, essa informação, ela circulariza e ela é importantíssima para dar sustentação de que aquela outra informação dizendo que o fator de risco foi protegido mediante um EPI, ela se sustenta. Por quê? Porque eu tenho que trocar o EPI, por exemplo, a cada 4 horas. Se eu tenho 50 trabalhadores e cada um deles trocando a 4 horas, eu tenho que ter 200 EPI para 4 horas de trabalho. Então eu tenho que ter um volume de compra de EPI que seja compatível com essa rotação de EPIs que o próprio CERMIT falou que é usado. É usado nessa rotação. Um exemplo de circularização entre folha de pagamento, contabilidade, CERMIT, para fins de sustentação da informação tributária, passa, por exemplo, por notas fiscais de EPI, apuração de hora extra, emissão de avaliações que fazem parte dos programas de gestão e que sustentam a avaliação que eu falo de intensidade sonora, de calor, né, de exposição a risco químico, é qualitativo. Então, todas essas evidências devem compor o sistema de gestão, muito importante para o nosso amigo do departamento pessoal fazer essa concertação, né, com C, né, fazer essa orquestração, que esse fluxo aconteça e que os pontos de controle funcionem para que a informação tenha sustentação material. Amigos, é muita coisa, né? Agora que eu me dei conta que o tempo passou e eu não cobri aqui nem 10% do que eu ia falar, mas eu vou combinar com a Milton aí, quem sabe a gente grava um outro vídeo. Eu tenho aqui meus cursos, tenho aqui suporte que eu dou em relação à produção de conhecimento, né? Eu tenho um PRFlix, uma empresa chamada Dom Educacional, eu tenho um conjunto de cursos baseado nesse temário todo aí, né? Um curso de tributação sobre o meio ambiente de trabalho, um curso de nexo técnico-epidemiológico, um curso específico aí nessa área de tributação. Então, vocês ficam à vontade para interagir comigo. A Milton vai passar para vocês aí minhas coordenadas, meu zap, meus e-mails e tal. E a gente se encontra aí. Agradeço pelo carinho. Até a próxima.